E hoje a gente vai falar um pouco, né? É uma ministração de preparação, né, para o jejum, vamos dizer assim. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito a homens, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Até aí. Toma assento, queridos. Aleluia. Nós estamos diante de uma parábola onde Jesus põe um caso. A parábola é um caso hipotético, né, que não aconteceu. E Jesus cria a história para expor alguns princípios do reino dos céus. E nessa parábola é interessante que nós vamos encontrar um anônimo, personagem anônimo, que era o adversário da viúva. A viúva, vamos ver os personagens da história, né? A viúva e o juiz iníquo. O juiz era a figura mais poderosa da cidade. E a viúva era a figura mais frágil da sociedade na época. Não existia a figura mais frágil senão a viúva e os órfãos. Tanto que a Bíblia tem uma recomendação em relação a viúvas e órfãos. Então Jesus pega um exemplo bem, exagerado, vamos dizer assim, para expor o princípio da perseverança da oração. Ele pega o cidadão mais poderoso e a pessoa mais frágil da sociedade e põe essas duas pessoas em rota de colisão, em uma luta, uma contra a outra, brigando. E ao ponto do juiz, depois de pensar consigo mesmo, a gente vai chegar lá, ele resolve julgar a causa da viúva, com receio da viúva não sair das estribeiras, vamos dizer assim, e agredi-lo. O verbo aí é como se fosse um soco, né? Uma agressão direta no juiz. O juiz diz assim: rapaz, daqui a pouco essa viúva perde as estribeiras aí e vem para cima de mim, me agredir. Eu vou julgar essa causa. E julga a causa da viúva. Jesus usa esse exemplo bem exagerado para trazer o princípio. O que é o princípio? Né? Como diz um teólogo, diga comigo, a chave está na porta. Então a chave aqui já está na porta. E contou-lhes também uma parábola sobre, diga comigo, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus vai falar de oração e coloca o cenário de uma briga, de uma luta, de uma guerra entre alguém frágil e alguém muito poderoso. Porque é isso que é oração. Oração é uma guerra, irmãos. Oração é ambiente de guerra. Primeiro, uma guerra contra você mesmo. Porque a nossa carne, os nossos impulsos, nossa inclinação carnal, ela não quer que você ore. Então a oração, a primeira guerra que a oração tem é contra
que existe no âmbito da oração, que nós enfrentamos, é a guerra contra nós mesmos. Diga comigo, o primeiro adversário é o nosso próprio eu. Porque quando você vai orar, a sua carne, a sua alma, se ela não estiver fortalecida em Deus, ela vai inventar várias desculpas para você não orar. Ela vai inventar que você precisa fazer algo, que precisa atender fulano, que precisa... Vem tanta coisa na mente que se você não tiver perseverança, se você não for uma pessoa determinada, você sempre vai encontrar uma justificativa ou uma desculpa para não orar. Ok? Agora, essa viúva, a causa dessa viúva, o segredo aqui da perseverança está onde aqui? Na causa, na história. Onde é que está o segredo da perseverança da viúva? Diga comigo, o segredo está na causa que ela defendia. Que a causa era tão importante para ela, era tão custosa para ela, que ela estava disposta até mesmo a agredir um juiz, a ir nas vias de fato. Então nós precisamos dizer que nós não podemos, nós temos que amadurecer, nós não podemos ficar pedindo a Deus qualquer coisa. Você precisa escolher as suas guerras, irmão. Você precisa escolher as suas guerras. Você precisa abraçar as causas que vale a pena você lutar até o fim. É isso que Jesus está dizendo. Porque aquela viúva, ela estava disposta a ir até as vias de fato. Ela recebeu vários nãos. O juiz, não vou julgar, não vou ver, não vou verificar. E ela continuava insistindo. E onde estava o segredo? O segredo estava na causa que ela tinha abraçado para defender. Então, às vezes, nós começamos a trazer diante de Deus, irmãos, coisas tão supérfluas, tão banais. E aí isso prejudica o quê? O princípio da oração na nossa vida. Porque como nós começamos a colocar diante de Deus as coisas supérfluas, na primeira dificuldade a gente faz o quê? A gente desiste. Sim ou não? A gente desiste. Eu não vou mais dar. Tá bom. Se Deus fizer, tudo bem. Se não fizer, eu vou dar um jeito aqui. É assim ou não é? Eu vou dar um jeito aqui. Eu vou resolver aqui. Eu vou ligar para um amigo. Vou fazer. Eu vou me virar. Se você está levando a Deus a uma causa desse tipo, jogue isso fora. Desista. Nós temos que aprender com essa viúva, gente. Nós precisamos saber escolher as nossas guerras. Nós precisamos saber escolher as nossas batalhas. Aquilo que nós de fato vamos guerrear. Porque oração é campo de batalha. Oração é campo de guerra. E quando nós começamos a colocar um filtro nos nossos alvos de oração, nós começamos a viver, de fato, o sobrenatural em Deus. Nós começamos a experimentar o sobrenatural. Nós começamos a entender por quê? Porque nós não vamos recuar com facilidade. Nós não vamos parar com qualquer
objeção. Nós vamos continuar, porque nós sabemos que a causa que nós abraçamos, ela é justa. Nós necessitamos daquela vitória. Aleluia. Nós sabemos que Deus está naquele negócio, e por isso nós não vamos abandonar, e estaremos diante do Senhor, dizendo: Senhor, ouve a minha oração. Então, a oração, ela é a própria respiração do verdadeiro crente. O cristianismo autêntico começa e floresce na prática da oração, ou decai na falta dela. A oração é uma das primeiras evidências da conversão de um homem. Uma pessoa que é convertida e não ora, ele nunca se converteu. Como é que você se converteu a um Deus que você não se comunica com Ele? Que você não conversa com Ele? Oração é conversa com Deus. E você vai entender que nós precisamos aprender a passar tempo com o nosso Deus. Aí você, imagine aqui, vamos aqui. Como é? Imagine se você... A comunicação, diz que existem 5... Tem um especialista, né, de relacionamento, que ele diz o seguinte, que existem 5 níveis de oração, ou de comunicação. Diz que o primeiro nível é o nível do clichê. E aí, tudo bem? Tudo bem? Né? Aquele vizinho que você, né, só diz bom dia, tal. Oh. Depois aquele nível da comunicação do fato. E aí, rapaz, o trânsito estava pesado hoje, viu? E calor é esse aí, rapaz? É você que está trazendo esse calor e tal. E aquela comunicação ali, bem, mas já é algo diferente. E aí vem um terceiro nível de comunicação, que já começa a ter, de fato, uma comunicação real, que você começa a emitir opinião para outra pessoa. Eu acho que essa decisão que a Câmara tomou está errada, eu não concordo com isso, ou então, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Você começa a comunicar com as pessoas, com aquela pessoa, suas opiniões. E o nível de comunicação ideal é quando você começa a comunicar com aquelas pessoas suas opiniões, suas vontades e seus sentimentos. Quando você começa a dizer para Deus isso. Aí eu pergunto a você, como é que nós queremos que o Deus que realiza... Quem crê que Deus aqui realiza milagres, irmãos? Pronto, como é que você quer que Deus... que realiza, como é que você quer que Deus olhe para você, se você nem se relaciona com Ele de uma forma real? Qual é a forma real aqui, pastor? Quando você começa a comunicar a Ele suas necessidades. Quando eu me torno íntimo? Quando você começa a passar para Ele suas necessidades e seus sentimentos e desejos. Eu não estou bem, Deus. Tem misericórdia de mim. O Salmo está cheio disso. Davi é o exemplo maior da Bíblia. Depois de Jesus, que chega no Getsemane e diz assim, se passa de mim este cálice. Imagine, achando, ele rasga o seu coração diante do Pai. Aí, se nós não passamos tempo com esse Deus, se nós não nos comunicamos com esse Deus, como Deus vai agir na nossa vida, irmão? Se a gente nem passa tempo com Ele, a gente não investe tempo nessa relação. Eu pergunto a você, você de fato iria emprestar dinheiro a alguém que só chega para você e diz assim, oi, e aí, como é que está a vizinha, tudo bem? Você vai emprestar dinheiro para ele? Se alguém, rapaz, eu estou precisando de um dinheiro emprestado aí. Você normalmente me dá bom dia, meu querido. Você vem para cá me pedir dinheiro. É assim ou não é, irmão? Você não vai dizer assim com essas palavras, né? Mas você vai dizer assim, não, irmão, infelizmente eu não posso. Mas dentro de você vai falar assim mesmo. Vem me pedir dinheiro, nem tem intimidade comigo. Mas é justamente isso que a gente faz com Deus. Quando a gente não tem vida de oração. E por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque nesses 21 dias de jejum, eu quero que você transforme também em 21 dias de oração. Que você intensifique a sua oração. Que você desça como nunca desceu antes.
que você aproveite para desenvolver um relacionamento com Deus profundo. Então observe bem, todos os dias, o juiz tomava café, daqui a pouco, a corte abria às 9 horas. Quem estava lá? Irmãos, ele já conhecia até os passos dela de chegar. É a viúva aí, né? Chegando. Até o bom dia dela ele já conhecia. Ele conhecia a voz dela de longe. Por quê? Porque todos os dias ela estava lá. Queira ou não, ela se tornou íntima, vamos dizer assim, do juiz. O juiz já sabia o horário que ela chegava, o horário que ela saía. Todos os... vai repetir a mesma coisa, ó. De novo, eu não aguento mais. Aí chega uma hora que ele não suporta mais ouvir a voz daquela... Ele já conhecia, já sabia da viúva, já chegou o horário, ó. E é igual ao relógio, é igual relógio em inglês, né? Horário ali, ó, em cima. E ela era pontual, ela não desistiu da sua causa. Ela resolveu gastar tempo com aquele que tinha a autoridade para lhe dar ganho de causa. Mas o que é que a gente faz hoje? A gente gasta mais tempo falando do problema para o outro. Sim ou não? Buscando meios de resolver o problema do que com aquele que pode de fato resolver o problema. A viúva não, disse, eu vou perder meu tempo, eu vou para lá, vou montar a cabana lá, ó. Toda manhã eu estou lá, ó. A corte abriu, eu sou a primeira. E por muitos dias, esta mulher fez isso. A ponto de tirar a paciência do juiz. Um juiz que não temia a Deus. Um juiz que não estava nem aí com o que é que iam falar dele, se de bom ou ruim. Ele não estava nem aí. Ele era a maior autoridade da cidade. Colocado ali certamente pelo governo romano. Pelo Império Romano. Então, eu quero que você entenda o que Jesus está trazendo para mim e para você. Porque Ele está colocando não apenas um juiz contra uma viúva, mas um juiz iníquo, que não tinha coração, disposto a pronunciar sentença não segundo a lei e a justiça, mas conforme o seu interesse pessoal. Então, contra este homem, Jesus está colocando uma mulher sem influência, sem nenhum conhecido poderoso, sem dinheiro, e ela triunfa, diga comigo, ela triunfa sobre o juiz apenas com uma arma, a perseverança. Então e por que essa mulher perseverou? Porque ela tinha escolhido a guerra certa. Se ela está ali tratando ou guerreando por algo que dava para deixar para lá, irmão, ela iria desistir rapidamente. Então nós estamos hoje em uma geração que não está acostumada a perseverar. Mas nós precisamos entender que a perseverança é um processo. O tempo de Deus responder, às vezes é necessário para a nossa vida, porque Deus está trabalhando na nossa alma. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está tirando coisas, Deus está acrescentando coisas, enquanto não chega o dia da vitória. Então não é apenas Deus te dar vitória ou não, é você ser uma pessoa melhor depois que a vitória chegar. É você ser uma pessoa diferente depois que a vitória chegar. Então às vezes a gente pensa que é só, Senhor, abre a porta. Deus diz, não é só abrir a porta, é porque eu quero que uma pessoa melhor passe pela essa porta que eu estou abrindo. E às vezes a gente não entende, e a gente quer que Deus faça logo, mas Deus não vai, porque Deus, Ele está muito mais interessado em você do que em te dar vitória.
Quem está me entendendo aqui? Jesus não está elogiando essa mulher porque ela venceu. Jesus está elogiando essa mulher porque ela perseverou. Porque a maior vitória estava no processo. Ela se tornou uma mulher de fibra. Ela se tornou uma mulher perseverante. Ela não desistia fácil das guerras que ela abraçava. Ela sabia escolher as suas guerras. Ela aprendeu a não lutar por qualquer coisa ou por qualquer pessoa. Quem está me entendendo aqui? Aleluia! Você precisa escolher as suas guerras, meu irmão. Porque isso vai definir a intensidade da sua entrega. Isso vai definir o quanto você está disposto a ir, o quão longe você está disposto a ir. E quando nós começamos a lutar por coisas que não tem nada a ver, coisas que na verdade não são essenciais, são supérfluos para a nossa vida, e isso atenta contra a nossa fé. Porque nós nos tornamos pessoas que desistem facilmente. E aí quando vem as verdadeiras guerras, quando vem as guerras que realmente importam, os nossos sentidos, eles não estão o quê? Exercitados. Nós estamos acostumados a desistir. Mas aquela guerra vale a pena você lutar. Mas você se acostumou a desistir. Na hora que vem o peso, na hora que vem a resistência, você, não dá para mim não, eu vou desistir. É sobre isso que essa palavra está falando. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Saber escolher as minhas guerras. Levar diante de Deus coisas que de fato vale a pena. Vale a pena o teu tempo. Vale a pena a tua oração. Vale a pena o teu jejum. Vale a pena o teu sacrifício. Vale a pena estar todos os dias ali, dizendo para Deus, vai Senhor, vai Senhor, vai Senhor, vai Senhor, vai Senhor. Enquanto isso Deus vai trabalhando dentro de você. E quando a hora chegar, a vitória vai ser tremenda na tua vida. Mas a pessoa que iniciou o clamor, iniciou a guerra, não é mais a mesma pessoa. Ela foi transformada pela perseverança. Ela foi transformada por abraçar as guerras certas. Então, chega um momento que a coisa está tão insuportável, que o juiz, ele consulta ele mesmo. Ele não consulta Deus, ele não consulta ninguém. Ele chega para ele mesmo e diz assim, espera, deixa eu ver aqui. Olha que loucura, né, velho? Está no texto aí. Ele consulta ele mesmo. Ele chega assim, ele conversando com ele. E diz assim, olha, eu não temo a Deus, estou nem aí para o que vão falar de mim, mas essa viúva está difícil. Essa viúva eu não aguento mais não. Eu, sabe de uma, olha o ponto do egoísmo que o cara, ele está conversando com ele mesmo. Ele está vendo se ele vai decidir, aí eu decido ou não decido. O que é que você acha? Não, eu vou decidir, não. É uma loucura. Jesus, é cada exemplo que Jesus põe aqui, porque Jesus quer colocar assim, ó, o ponto que o homem chega, né, em colocar ele mesmo no lugar de Deus, né? É interessante, mas não é o assunto de hoje, né? É outra pregação. Mas essa viúva não estava nem aí com o caráter do juiz, mas ela tinha uma missão. Diga comigo, a viúva tinha uma missão. A missão era a causa dela. A viúva não se importou se o juiz não queria atendê-la. Ela tinha um protocolo nas mãos. Quem já colocou coisa na justiça aí, diga comigo, eu tenho um protocolo. Eu entrei uma vez, né? A Receita Federal me botou na malha fina. Eu disse assim, que gaiatice é essa da Receita Federal? Me botando na malha fina. Eu com todos os documentos lá. Eu disse, tá. Entrei com o processo administrativo. Peguei todos os meus documentos, coloquei lá. Peguei meu protocolo. Aí todo ano eu olhava lá, tá lá o protocolo e nada de julgarem. Tá lá o protocolo. O ano passado
eu recebo aquela carta abençoada. Seu processo foi julgado e você vai receber o dinheiro de volta com juros, com multa, com... Eu disse, Gisele, ganhei a causa. Porque tem um setor dentro deles que eles julgam, né? Eles mesmos julgam. Tem um setor lá que eles mesmos julgam. Eu disse, pronto, eu apresentei todas as provas, está lá. E eu segurava o protocolo. Fui até buscar, disse, rapaz, eu não posso perder esse negócio aqui, não. Que se eu perder esse protocolo, né, vamos dizer, sim, e o protocolo? Da onde? Se esquecesse, eu tinha que levar o protocolo aqui, ó. O protocolo é aqui, ó. Eu quero que julgue. Cadê? Já tem 3 anos, já tem 4 anos. Então a viúva tinha um protocolo. Quem está me entendendo aqui? A viúva tinha um protocolo que obrigava, o juiz teria que julgar, mas ele teria que julgar. Aquilo dava direito a ela. Jesus está ensinando a gente aqui. Nós temos, irmãos, o nome de Jesus. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome do Filho, quem está me entendendo aqui? Ele vai fazer. Aleluia. Você crê que nenhuma oração que você fez com fé foi esquecida por Deus? Porque a fé é o protocolo. Nenhuma oração que um dia você fez com fé foi esquecida. Você se lembra do pai de João Batista? Como é o nome dele que eu esqueci agora? Zacarias. Zacarias tinha orado há muito tempo atrás. Ele não estava mais orando. Tanto que ele não estava mais orando que quando o anjo falou, ele não acreditou. Quem está me entendendo aqui? Ele tinha feito alguma campanha lá de jejum e oração com a esposa, quando era ainda novinho. E aí disse, tipo assim, vamos parar aqui, se Deus quiser fazer, faz, se não quiser. O tempo passou. Aí chega o anjo Gabriel, ele está lá no Santo dos Santos, no lugar santo, no incenso. Aí chega Gabriel para anunciar. E aí como é que Gabriel... Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Eu acho. Quem está me entendendo aqui? E, sim, irmão, tem orações que você fez lá atrás que ainda está no forno de Deus. Meu irmão, você não está entendendo, não. Aleluia. Eu já orei, teve um pedido meu mesmo, que eu cheguei para Deus, 2 deles. Um foi uma promoção e outro foi a venda do apartamento. Eu disse, Deus está aqui. Chega uma hora que eu disse assim, não vou orar mais não. Deus já ouviu a oração. É só o tempo. Quando o tempo chegar, vai acontecer. Não deu outra, meu irmão. Quando a vitória chegou nos 2 casos, eu não estava mais orando por aquilo. Não estava mais orando. Eu sabia que Deus já tinha ouvido a minha oração. Veio a promoção e veio a venda do apartamento. E o nome do Senhor foi glorificado. Então eu quero que você entenda o seguinte, que quando você ora com fé, aleluia, e apresenta a Deus uma causa justa, Deus não esquece a oração. É interessante que tem um teólogo que ele fala que Jesus aqui, ele está falando sobre a disposição que você tem que ter para orar. Que você nunca pode perder isso. Eu achei isso interessante. Ele disse que é como um soldado que tem que estar o tempo todo com a armadura, disposto para a batalha. Nós não podemos nos desfazer dessa disposição de busca, de orar. Essa semana eu não vou orar. Como é que pode isso? Eu vou tirar folga, vou tirar férias de oração. Vocês estão me entendendo? Você acha que não tem crente assim, não? Tem, irmão. Ele tira, não. Aí fica ali, orando o Pai Nosso. Crente orando. Crente que só ora o Pai Nosso. Virou o quê, irmão? Rezador, foi? Benzedor? Não, eu acho interessante isso. Mas tem. Então, não devemos nos preocupar se a nossa perseverança
nos causa trabalho, mas sim com o efeito de nosso trabalho de perseverança. Eu disse o que a vocês? Que a primeira guerra é contra nós, porque orar é trabalho da alma. Você ora, você vê, é um cansaço, né? Às vezes, é uma luta ali. Você está vencendo a carne. Mas só que quando você começa a intensificar a sua oração, o tempo começa a passar mais rápido. Você não percebe o tempo tão lento. A coisa, porque é como uma academia mesmo. Você começa a pegar aqueles pesos pequenos, ou nem peso pega, é só o movimento, né, que já cansa. Daqui a pouco você está pegando os pesos maiores. A mesma coisa é a oração. Essa viúva, no início certamente foi difícil para ela, mas depois ela entendeu, aleluia, ela se fortaleceu, ela, aleluia, aumentou a sua intensidade. Quem está me entendendo aqui? Você entendeu ou não? Ela não diminuiu a intensidade foi aumentando, a ponto de incomodar o juiz. O juiz disse: eu não aguento mais ouvir a voz dessa mulher. E aí, você precisa perceber isso, que a oração vai muito além das palavras que saem dos nossos lábios. Ela é o desejo do coração, e nosso coração sempre anseia por algo de Deus, mesmo quando não dizemos nada. Oração não é só falar, oração é ficar calado, oração é estar na presença. Às vezes, pastor, o senhor fica falando o tempo todo na oração. Eu fico muito mais calado do que falo na oração. É a presença. Quem está me entendendo aqui? É você estar ali, entendendo que Deus está cuidando da tua vida, que Deus está preparando o teu dia, que, aleluia, que Deus está aplanando os teus caminhos. Quem está me entendendo aqui? Deus está dando ordem aos anjos, diz: vai lá na frente, tira aquele tropeço, tira aquela pedra dali, tira aquele buraco, porque meu filho vai passar, minha filha vai passar, aleluia. Ela está aqui, confiando que eu sou aquele que prepara todas as coisas para ela. Isso é oração. Orar sempre significa abrigar no coração desejos santos, compatíveis com a vontade de Deus. Por quê? Porque, observe bem, quanto mais nós oramos, mais o nosso coração se aproxima de Deus. Mais o nosso coração se aproxima de Deus. E quando o nosso coração se aproxima de Deus, Deus começa a revelar a vontade dele para a nossa vida. A vontade dele para a nossa vida pessoal. Não estou falando de coisas que já estão na Bíblia. Isso Deus já está na Bíblia. Eu estou falando de coisas peculiares, coisas pessoais para nós. Deus começa a mostrar a você: não, agora não é hora disso, meu filho. Agora não é hora daquilo. Você sente a inclinação do Espírito. Há 3 anos atrás eu intentei fazer algo, e aí Deus chegou para mim e disse assim: não, você não vai fazer, você vai fazer tal coisa. Aí quando chegou esse ano, eu não estava procurando, não estava querendo fazer nada disso. Deus disse assim: chegou a hora, você vai fazer agora. Então quando você está próximo de Deus, Deus começa a mover o seu coração para os tempos dele, para a estação dele. Quem está me entendendo aqui? Não sei se você está entendendo isso, mas a coisa se torna mais fácil, porque o seu coração está na mão de Deus. O seu coração, ele vai inclinando para aquilo que ele quer que você faça. E quando você entende isso e tem coragem, porque aí é fé, você entende e tem coragem, o que é que vai acontecer com você? Você vai seguir o caminho que Deus quer que você siga. E o que é que acontece quando a gente faz isso? Deus envia tudo aquilo que você precisa, para que aquilo ali tenha sucesso na sua vida. Então, quando o pessoal fala de batalha, né? Irmãos, para mim a maior batalha que um crente enfrenta na oração não é espiritual, é carnal. É a carne querendo que você não ore. Depois você vai enfrentar as espirituais, a depender do que você está orando, é claro.
Mas a principal, não é demônio, não. Eu não sei se eu falo aqui, não. Eu já entrei em um nível de intimidade que eu vi os demônios. Eu estava orando em minha casa e os demônios ficavam lá reparando a minha oração. Eu disse: o que é que esses demônios? Deus me revelava que os demônios ficavam 2 ou 3. Eu vi até e ficava assim, ó, reparando o que é que eu estava orando. De olho. Se eles não são oniscientes e nem onipresentes, tem que mandar lá para ver. Eu já vi isso. Então, irmão, Satanás não pode fazer nada quando você está conectado com os céus. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Eu fico preocupado com esses crentes que ficam com medo daquela coisa. Crente com medo de demônio. Eu não entendo isso. Isso não é compatível com a Bíblia. O Espírito de Deus está dentro de nós, irmão. O inimigo vai se levantar, mas vai se levantar para cair. Vai se levantar para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora, se você... Meu Deus, vai eu me envolver com coisa. Vou falar. Na Bíblia, a figura de um diabo só foi aparecer no livro de Jó. Antes de Jó, pode olhar, não tem. Não está descrita a figura do diabo. A teologia que insere de forma categórica a figura de Satanás é o livro de Jó. O Pentateuco, procure lá. E por que isso? Porque para os judeus, irmão, o anjo caído, ele era limitado pelo próprio Deus. Então, se você tem alguém, um bando de anjos caídos, que está abaixo daquele que controla e que comanda todas as coisas, você vai referenciar ele para quê? Jesus trouxe a referência a Satanás porque havia a missão da igreja de libertar as pessoas. E a gente precisava saber da batalha espiritual. Mas eu estou falando que em relação à nossa vida, não, a nossa vida está guardada em Deus. A tua vida, ela está guardada em Deus. A Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Quem toma posse disso aqui, irmão? Essa é a fé, porque esta teologia, ela está alinhada com a teologia do Antigo Testamento. Se você é crente, irmão, se você é filho de Deus, a sua vida está... mas o inimigo vai se levantar. Vai, se a gente não vigiar, se a gente der, no bom baianês, né, o mole, né, vai atrapalhar. Mas a sua vida, não, ele não pode tocar. Na hora Deus... Não, até aí. Daí você não passa. Quem está me entendendo aqui? Creia nesse negócio. Então, o meu discipulador, né, na época, ele contava sempre eu sempre dou risada quando eu conto isso. Ele era o evangelista, né, que era meu discipulador. E aí, ele tinha visão aberta, né? Ele via demônios assim, visão aberta mesmo. Apontava onde estavam os bichos, era um negócio de louco. Deus usava muito ele nessa área de libertação, tal. Começava a orar, as pessoas endemoniadas começavam a cair e tal, aquela coisa toda. E ele aí ensinando, né? Me ensinando sobre essa questão de batalha espiritual, para que eu não tivesse medo, né? De demônio, de pessoas endemoniadas, tal. Ele disse assim que um dia o crente, não sei se é uma história que ele contava, né? Mas segundo ele aconteceu. Diz que um dia o crente estava, a casa era aquela casa duplex, né? Embaixo a cozinha, tal, em cima o quarto. E aí ele está lá, né? Já depois de ter orado, né? Aí estava lá tentando dormir, uma zubada na cozinha. E ele, meu, que é isso, rapaz? Que diabo é isso aí, rapaz? E aí foi descer. Diz que quando desceu, ele viu, visão aberta, um demônio lá assim. Aí o crente disse assim:
Mas você veio aqui me tirar o meu sono. Eu vou é dormir. Foi embora. Foi dormir. Eu achei essa história dele interessante. Porque, irmãos, existe demônio em todo lugar. O demônio Satanás estava no céu, se apresentou lá, de ousadia no céu. Eles estão aí. Mas o problema é se o ambiente que ele está, quem controla ele ou você. Quem está me entendendo aqui? A questão é quem é a autoridade daquele lugar. E essa história mostra o seguinte: o cara mostrou o quê? Quem manda aqui sou eu. Pode sair, não atrapalhe meu sono não, eu vou dormir. Então nós precisamos entender isso aqui. Aí eu entrei num assunto que não tem nada a ver. Meu Deus, vou fechar o parêntese, né? Mas para você entender, né, assim, essa questão da autoridade, né, daquele que anda com Deus, né, daquele que busca a Deus, daquele que tem intimidade com Deus. Voltando para o texto aqui, a gente encerra. Tiago 5,16 vai dizer que a oração, ela é isenta de pecados não confessados. A oração, ela é incessante. 1 Tessalonicenses 5,17. A oração é cheia de fé. 1 João 5,15. Então, o tempo da espera de homem diante de Deus é o tempo de preparação e lapidação para que recebamos de Deus a vitória plena. Então, assim, é como se Deus estivesse lapidando você, esperando o tempo certo. E tudo isso, para a gente entender esse tempo de espera, a gente precisa saber que o que Deus tem para nós é o melhor. Mas o melhor tem tempo de chegar. Vou repetir. O que Deus tem para nós é o melhor. Mas o melhor tem tempo de chegar. Quem é cozinheiro, você pode pegar um salmão. Salmão não, que o pessoal come salmão cru, né? Então, não vou falar, o salmão não é um bom exemplo, né? Pega um peru, prepara, bota lá. Aí, 5 minutos, imagina você já querer comer o peru no fogo. Não vai dar certo. Pode ser o peru mais caro do mundo. Mas se você tirar ele ali do forno, fora do tempo, não vai ficar legal. Só aquele pessoal carnívoro e tal. Tem um chefe ali que pode me ajudar, né? Júnior. Não vai ficar legal. Botou, não, já quero comer. Não, irmão, tem que esperar o tempo certo ali da carne. Então tem crente que é assim. Então, o melhor, irmãos, tem tempo certo de chegada. Quem está me entendendo aqui? Mas eu quero um casamento abençoado. Pronto, esse casamento, diga comigo, casamento abençoado. Se vier no tempo errado, é só casamento. Porque o abençoado aí é o melhor. E o melhor tem. Aí você tem que perseverar e confiar no amor de Deus. E continuar orando. Deus. Quem está me entendendo aqui? Orando. Os jovens receberam aí, ó. Ô glória, quem está entendendo aqui? Tem que entender isso. Porque o melhor tem tempo certo. Eu quero o melhor. Deus disse, você quer o melhor? Quero, Senhor. Me dê o melhor para mim. Aquilo que o Senhor pode mais. Eu quero a excelência. Deus disse, pronto, anjo, bota em fogo brando. Todo churrasqueiro sabe disso. Que a carne para ficar... É ou não é? Alô, chefe. Oi, Júnior. A carne tem um tempo, é o fogo brando. Aí está lá, ó. Uma vez eu fui fazer uma costela bovina, 8 horas de fogo. Eu acendi o fogo 9 horas da manhã. Não foi mais de 8 horas. Foi umas 10 horas. 10 horas esperando, mas irmão. Aí quando meus irmãos chegaram do culto, isso foi lá em Monte Gordo, lá na casa dos meus irmãos chegaram do culto, que eu passei a faca naquela costela. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa, irmão. Mas demorou 10 horas de carvão. Diga comigo, o melhor demora. Tem um tempo certo.
Não é chegar lá, eu me dei a costela, bota, você quer costela? Eu quero, mas pode ser qualquer costela, eu quero costela, mas de qualquer jeito. Bota lá no fogo alto, você não vai conseguir nem dar uma mordida, vai ficar duro igual mas você está comendo costela. Então é melhor, diga comigo, é melhor perseverar para que chegue no tempo de Deus. Mas falando em demorar e em dar rapidamente, olha só o que Jesus vai falar. E eu encerro. Já passei do meu tempo ali, né? Vamos aqui. Olha o que ele vai dizer. Versículo 6. Ouviu o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Olha o jogo de palavra. Põe aí. Cadê, irmão? Oxe, cadê o... Dormiu, foi? Olha o jogo de palavras, ó. Ainda, diga comigo, ainda que tardio para com eles, digo-vos que muda aí, filho de Deus. Digo-vos que... Olha o jogo de palavras. Deus não dará... Volta aí, crente. E Deus não... ainda que... Aí depois ele diz o quê? Digo-vos que... Deus não fica matracando sua bênção. Ainda que você ache que esteja demorando, ainda que tardio, volta aí, crente. Ainda que tardio, ainda que você ache que ele está demorando, Deus é seu pai. Deus te ama como filho. Deus não fica ali, não, espera aí, que você não vai me pagar agora. Não me obedeceu, não perdoou o irmão no dia que eu queria, então você vai me pagar. Não, Deus não faz isso, não. Se Deus pudesse, Ele te abençoava completamente hoje. É depressa. Deus tem pressa. Para quê? Para abençoar. Para ouvir a tua oração. Mas tem um processo, você tem que estar pronto.